Ministério da Economia. O estudo também calcula que o benefício potencial da implantação do 5G para a economia brasileira pode chegar a 590 bilhões pela próxima década. A conta leva em consideração aumentos de produtividade e redução de custos da chamada Indústria 4.0. O 5G é a quinta geração de redes móveis e de internet, e a sua velocidade chega a ser centenas de vezes superior à quarta geração. Com a sua implantação, a expectativa é que sejam abertas inúmeras possibilidades em áreas como inteligência artificial, processamento de dados, realidade aumentada, logística, entre outras. No documento apresentado hoje constam 96 recomendações de políticas públicas para que esses potenciais de riqueza sejam alcançados, além de apresentar os desafios para que isso se realize. Entre os principais problemas destacados no relatório está a baixa disponibilidade de recursos para estimular o ecossistema nacional em torno do 5G, a falta de mão de obra qualificada e a insuficiência de ambientes que emulem o 5G e permitam a testagem de soluções. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que ligou o seu rádio, ligou o seu computador e está aqui ligadinho na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é dia 20 de abril, quarta-feira, são 10 horas e 2 minutos e o Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, a Zezé de Lima e eu, Rose Guglielminetti, somos as apresentadoras e fazemos a produção do programa. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato e na central técnica o Lucas Pessoas e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também nos aplicativos da Rádio Bandeirantes, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/barra Rádio Bandeirantes CPS. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu vou repetir o telefone, 97102-1493. Muito bom dia, Zezé de Lima. Ei, Rose, muito bom dia. Feriadão chegando aí. Tá feliz da vida? Eu tô, mais ou menos, né? Você deve estar muito mais que eu, né? Porque ela vai ter feriado, vai emendar a semana. Feriado eu vou ter? Não vai. Como assim? Ah, não, a gente trabalha até sexta, né? Uai, Rose. É verdade, verdade. Bom, gente, mas enfim, mas ela vai folgar semana que vem, que vai tirar 5 dias de férias, estarei eu e o Edson Souza aqui trabalhando, rente que nem pão quente, como você diz, né? Mas é isso, Zezé, ela vai estar com os netos e é isso, a única coisa que você deve fazer é usar a máscara, porque ontem o secretário falou, os avós têm que ter noção, né, de bom senso, não ficar em cima das criancinhas, mas ele está falando mais de bebês, eu imagino, né, dos piticos, né? Os já estão grandinhos, né? Tá 4 e 6 anos, já não tá naquela safra que ele falou lá até 3 anos. É esse que é o perigo, é aí que mora o perigo, segundo ele. Ô, Rose, mas eu queria ir pro que interessa, porque ontem... E furdúncio. Mas eu vou falar daqui a pouco do furdúncio, porque eu tenho que dar um tempinho para o Lucas subir o vídeo para poder mostrar a mensagem. Mas eu acho que teve um furdúncio que a gente pode começar com a história. Eu fiquei de queixo caído quando eu vi a foto daquela doleira que foi amante do Youssef, a Nelma Kodama, né? Que foi presa ontem na operação do tráfico de drogas, da história lá da Polícia Federal, que nós falamos ontem até... Foi ontem, foi antes de ontem? Foi anteontem que
Foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem, é. Bom, gente, enfim. A Nelma Kodama, que era aquela que foi presa, ela foi presa ontem em um hotel de luxo em Portugal, que ela é conhecidíssima como a doleira, né? Que teve envolvimento lá na história da Lava Jato. Ela foi detida pela Polícia Federal na terça-feira por suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de drogas na operação, como a Zezé já falou, Descobrimento. Nelma, ela é conhecida por ter sido, né, ex-namorada do também doleiro Alberto Youssef, e ela ganhou notoriedade por ter sido uma das delatoras da Operação Lava Jato, e ela foi condenada a 18 anos de prisão. O advogado da Nelma disse que, ele negou, né, Zezé, disse que ela não tem envolvimento nenhum nessa história, e está tentando pegar informações. Ela foi encaminhada para a Polícia Federal em Salvador e ela está presa preventivamente. Quando teve a operação, nós tínhamos ali a informação de que seriam presos os traficantes, os doleiros, os operadores, funcionários das empresas de aviação que estavam participando desse esquema de envio dessas drogas para os Estados Unidos. Mas o que eu me lembro da Nelma, Zezé, foi quando ela estava num depoimento da CPI da Lava Jato e ela tirou sarro dos deputados. Você lembra disso? Sim, e depois quando ela saiu no indulto, aquele indulto de Natal do Temer, né? Ela posou de bolsa Chanel, sapato Chanel, tornozeleira eletrônica, assim, ela é uma debochada. Da justiça, né? E ela continua debochando, porque eu falei, gente, parece que não tem saída para esses criminosos, eles estão tão acostumados a infringir a lei, Zezé, que eles não têm medo mesmo, né? E você veja que ela gosta de coisa de luxo, né, Zezé? Porque ela estava no hotel de luxo em Portugal, e é verdade, Zezé, eu não me lembrava dessa foto que ela fez, assim que ela saiu da prisão, ela fez essa foto mesmo com esses artigos de luxo e na foto estava ela com a tornozeleira, numa foto muito debochada que ganhou aí as páginas de jornais, as televisões, mas que não adiantou muito nada não, né, Zezé? Tomara que dessa vez ela fique presa, gente. Só falta essa mulher não ficar presa. Eu duvido muito, Rose. Eu duvido muito. Eu não tenho mais qualquer esperança de nego ser punido no Brasil. Eu não tenho. Bom, e já que nós estamos falando de deboche, de coisas absurdas, né? Ontem nós tivemos uma confusão no Centro de Saúde dos Jardins Satélite Íris envolvendo o vereador Edson Ribeiro. Enquanto eu estou falando aqui, para quem está vendo aí pelo YouTube, pelo Facebook, vai acompanhar as imagens. O que aconteceu, Zezé? Uma mulher, uma paciente, foi até a unidade de saúde para conseguir o atendimento para uma filha dela que estava doente, uma criança. E ela não conseguiu porque, segundo os médicos, não era de urgência. O centro de saúde só atende de urgência consulta quando é uma pessoa que precisa mesmo. Quando não tem necessidade, eles acabam marcando essa consulta para um outro dia. E no caso dessa paciente, eles fizeram o acolhimento, uma enfermeira atendeu para poder medir febre, aquela coisa toda, mas já avisaram a mãe, nós vamos marcar para um outro dia. A mãe ficou irritada e chamou o vereador Edson Ribeiro, que chegou na unidade de saúde com o filho, André Ribeiro, que é candidato a deputado estadual, mais assessores, filmando tudo. E segundo os servidores, ele entrou, de fato ele entrou mesmo, dentro da unidade, nas salas de ginecologia, nos consultórios, o dentista atendendo, e os médicos pediram para ele sair e ele disse que ele era autoridade. E aí os médicos, teve uma médica inclusive que falou para ele assim, o senhor só está aqui fazendo palanque político, é por isso que o senhor está aqui, né? Aí, Zezé, eu conversei com o André Ribeiro, que é o filho e porta-voz do vereador, ele disse que eles foram chamados para poder fiscalizar e eles pediram a escala de médicos para saber se estava faltando médicos na unidade e que a direção do centro de saúde se recusou
a entregar essa escala. E que a coordenadora do centro de saúde não estava lá, não tinha recepção para atender as pessoas e que foram a própria população que teve que colocar o galão de água no bebedouro. E então ele disse que estava lá para poder fiscalizar a falta de médicos. Por outro lado, Zezé, quando você olha o vereador chegando lá, você vê de fato a população pedindo para ele resolver a questão. Só que o fato é que o vereador ultrapassou o papel dele de fiscalizador quando ele entra numa unidade de saúde sem máscara, porque nas unidades de saúde você tem que usar máscara, e quando ele começa a invadir sala. Ele poderia fazer essa fiscalização, conversar, debater o assunto, fiscalizar, até porque esse vereador não fiscaliza nada, porque ele é da base de governo, ele vota tudo que o governo tem que votar, e aí o Sindicato dos Servidores saiu com uma nota de repúdio, dizendo que ele assediou os funcionários, que ele humilhou os funcionários e que ele disse que ele era autoridade, que inclusive os funcionários disseram, Zezé, que o vereador os ameaçou de prisão. Como ele era autoridade, ele poderia prender todo mundo. Bom, enfim, nossa, a confusão... Ele tá muito fora dele. Aí fez essa nota de repúdio, o sindicato, a Secretaria de Saúde também fez uma nota de repúdio e disse que não havia falta de médicos ontem. O que tinha era um excesso de demanda na unidade de saúde, e por conta disso você tem uma demora no atendimento. De qualquer forma, Zezé, o vereador se excedeu. Eu acho que não tem que entrar em sala filmando, tirando, né, até a privacidade dos pacientes. Na nota, o sindicato disse que o vereador e o filho entraram numa sala que estaria com pacientes. Mas quando a gente olha na filmagem, Zezé, a gente vê que não tinha paciente dentro da sala de ginecologia, porque só faltava ter uma mulher sendo atendida e os dois invadirem a sala. Enfim, Zezé, eu acho que tem aí excessos, mas também tem a parte da população reclamando da demora do atendimento. De qualquer forma, o que pega em relação a esse Mineiro? É que ele não tem esse hábito de ficar fiscalizando e visitando postos de saúde para saber se a população está ou não sendo bem atendida ou não. E coincide, Zezé, com esse período eleitoral e o fato do filho dele ser candidato à eleição, né? Olha, assim, eu sinceramente não sei até que ponto o Edson vai chegar, esse Edson Ribeiro. A gente já viu, assim, sabe, investigação que apuram a participação dele em desmandos. A gente viu agora essa invasão aí do posto de saúde, que é bastante ultrapassar todos os limites. Como assim? Você entra e fica ali invadindo sala. Tá certo. Olha, eu acho assim, não precisa mentir e dizer que tinha paciente na ginecologia. Besteira isso. Porque só o fato de invadir já é uma coisa deplorável. Não precisa fazer mais deplorável ou menos deplorável. É deplorável, não é assim que você fiscaliza coisa nenhuma, né? E ele... entrando e invadindo, ele soube se estava faltando médico, se não estava faltando médico? Não, ele disse médico, que ele não conseguiu, porque não informaram para ele, não entregaram a lista para ele dos médicos que estavam de escala. A Secretaria de Saúde nega que tenha tido falta ontem, que estavam mas todos a lista, os médicos... Por que essa lista não está... Não tem uma lei que manda essa lista estar exposta? Não sei, eu acho que tem, né? Precisamos ver. Sabe? Eu sei que foi aprovado um projeto, eu não sei se foi sancionada a lei. E regulamentada. Eu não sei. Porque que eu me lembre, tem uma insistência enorme em torno disso, de deixar ali para todo mundo ver, o que eu acho uma coisa legal, que quem tem de estar, para as pessoas checarem, inclusive, se essas pessoas que têm de estar lá, estão lá. Eu acho isso uma coisa, mas isso não dá o direito ao vereador de fazer o que ele fez,
De jeito nenhum, né? Nossa, Rose, olha, sinceramente... Sabe, destratar, porque eu acho o seguinte, vai cobrar do prefeito, porque ele tem que cobrar não dos funcionários, do secretário de saúde. Primeiro, entender o que está acontecendo, a primeira coisa que tem que fazer é entender. Se tem uma demanda excessiva ali na unidade naquele dia, mesmo que você tenha um número de médicos e de enfermeiros suficientes, não vão dar conta, não vai dar conta, gente. Todo mundo sabe, tem mais gente. A questão é saber o seguinte, está funcionando direito? Tem má vontade? Era má vontade? Porque pelo jeito que o vereador chegou ocupando, era má vontade dos funcionários. É como se os funcionários estivessem lá enrolando dentro da sala sem atender o povo que estava lá fora. E é isso que precisa. E os funcionários falaram, não, a gente estava atendendo, mas é que não estava dando conta, né? E fora, às vezes, é que tem que ter respeito para conversar, tem que chegar, conversar com a coordenadora ou com a direção da unidade. Ele falou que a coordenadora não estava lá. Precisa saber onde que a coordenadora estava. Estava em reunião? Era o horário dela estar lá? Não era? Essas respostas precisam ser dadas. Agora, de qualquer forma, não dá o direito de chegar entrando ou invadindo o espaço. E aí, Zezé, tem uma frase dele que me chamou a atenção, que ele disse assim, não precisa ficar com medo não, porque aqui é autoridade. Sabe? Com deboche, sabe? Não precisa disso, né? Isso não é papel de vereador. Fiscalização não tem a ver com isso, né? Enfim, né, Rose? A gente considera, assim, pena que ele não veja dessa forma. No entanto, assim, quero saber, essa lei foi ou não sancionada? Se não foi sancionada, por que não foi? Quais são os argumentos? Porque é uma reivindicação muito antiga dos usuários do Sistema Único de Saúde aqui em Campinas, e a gente e quem não gostaria disso são os médicos, mas os médicos eles têm que cumprir a lei e é só isso. Olha, o Juarez de Paula, Zezé, ele está dizendo, vocês viram o acontecimento do Hospital Ouro Verde, o Mário Gatti, ontem? Então, eu estou aguardando... Uma vergonha, pois eu votei no prefeito médico. Fala pra gente o que aconteceu. Uma resposta aqui do Gustavo Gimenez, que ele está atrás dessa pauta, que é uma história de uma briga no Mário Gatti entre um segurança e um paciente. Então, eu estou aguardando o Gustavo para ver se ele pode falar conosco acerca disso. Para a gente entender direito o que foi. Deixa eu pegar aqui com a Tereza. Mas está errado, né? Errado, um segurança pode, né? Brigar com o paciente está errado. Assim como um vereador brigar com o servidor. Está errado. Uma coisa não justifica a outra. Um erro e 2 erros não fazem um acerto. Eu acho que é isso que a gente tem de ter na cabeça e cobrar posturas adequadas para cada um desses membros aí, seja dos terceirizados, seja de vereadores, seja dos funcionários públicos, entendeu? Tem a maneira adequada para você fazer isso e para você cobrar. Então, é essa expectativa que eu tenho, que a gente veja aqui em Campinas um dia. Agora, gente, o Gustavo ainda não falou conosco, ele deve estar em apuração, porque ele geralmente retorna. Vamos aguardar, porque eu acredito que ele entre ainda hoje para falar para a gente sobre o que aconteceu no Mário Gatti, por que dessa agressão, né, para a gente. Mas eu imagino que seja uma pessoa destreinada para tratar com o público, sabia, Rose? Porque todas as vezes que um segurança briga, assim, é porque o cara é minimamente instruído a como se comportar na função que ele vai exercer. Porque não é possível isso. Rose, agora eu queria falar também, enquanto eu aguardo aqui o Gustavo, mudando de pato para ganso, né, a história do Angeli. Angeli, cartunista, um dos cartunistas mais
reconhecidos do país, né? E ele anunciou também a aposentadoria em função da afasia que ele também está desenvolvendo. Eles falam que não é uma doença, mas para mim é. O que eu vou chamar do quê? Do mal. É uma, né? síndrome? Não é síndrome também, não né? É uma doença, vou pôr assim, que a pessoa vai perdendo a capacidade de se comunicar, seja falando, seja escrevendo. Ela não consegue mais. E o Angeli, famosésimo aí. São 50 anos, 50 né, de trabalho, anos, fazendo né? charges e fazendo a história e contando a história desse país através dos cartoons, né? Tudo é político, comportamento. Ele tinha 1000 personagens. E eu lembro que, bom, lógico, né? Acho que não teve adolescente que não se identificou com a Rebordosa. Ai, meu Deus, só de falar da Rebordosa eu rio, porque eu me via tão representada por ela. E, assim, que coisa, né? Nossa, mas a gente ouviu falar disso há 15, 20 dias com o Bruce Willis, né? Ator de cinema norte-americano, famoso aí pelos personagens durões que ele fez na tela, né? E aí, agora a gente já vem e fala do Angeli também. Eu estou pensando no quanto essa doença acomete aí pessoas. Se essa doença é tão comum assim, para a gente ouvir 2 casos de 2 personalidades num espaço tão curto de tempo. Eu acho que deve ser, eu não sei se ela é comum, mas eu acho que deve acontecer bastante, Zezé. É que ela ganhou a notoriedade, né? Por conta das pessoas que ficaram doentes, que são pessoas, são celebridades, vamos chamar assim, né? Você tem um ator e você tem... O Angeli, ele é um artista, jornalista... Ele é cartunista, né? Artista, né? Mas a gente pode até considerá-lo como um jornalista, né? Porque também. Ele tinha um olhar muito, assim, acurado para a notícia, para essas questões da política, como Sim. Você bem colocou, né? Dessa crítica, né? Do social. E então eu acho que foi por isso que ganhou essa notoriedade. Mas e é uma coisa assim terrível, né, Zezé? Porque é aquela história de você perder a tua autonomia, mas só que a tua mente e a tua lucidez continuar, né, ali funcionando. Você só não consegue falar, né? E não consegue se expressar. É terrível, gente, terrível. Né? Nossa Senhora, eu fiquei bastante chocada, viu? Bastante chocada com isso. Olha, Rose, e teve mais coisa aí rolando ontem. Bom, isso daí eu sei que, assim, essa história do Edson Ribeiro foi o que fechou, assim, né? Depois disso, qualquer coisa perdeu relevância. Foi assim que eu vi. Mas... o que a gente teve ontem, a BID, que é aquela empresa chinesa que funciona ali naquele... ali nos Amarais, sabe? Naquele... como que chama? Meu Deus do céu. De células fotovoltaicas. Não, mas não é isso que eu estou querendo. Terminal Intermodal de Cargas de Campinas. Ali na região do São Marcos, ali naquela região. Ontem foi a inauguração da fábrica de módulos fotovoltaicos, que vai trabalhar principalmente nessa questão de energia, né? A BID é uma empresa chinesa que já faz aquela coisa de chassis de ônibus elétricos aqui em Campinas. E ontem foi inaugurada uma nova linha. Agora, o que chamou a atenção dessa inauguração? Um monte de político lá, candidato. Chinesa BID. Então, um monte de candidatos. Então, você tinha o Arthur Orsi, que estava sumido, reapareceu ontem lá na inauguração da BID.
Aí você tinha aí o Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, e que é candidato a deputado federal. Acho que a BID veio para cá quando ele era prefeito. Quando ele era prefeito. Por isso que ele disse que deve ter dito que foi. E o Celso Russomano também lá. Meu Deus, o Celso Russomano. Celso Russomano lá também, né, na inauguração dessa linha de produção. Para deputado federal. Exatamente. Então, assim, eu até brinquei, eu falei que tudo bem que é comum os políticos aparecerem, né, nos anos eleitorais, porque assim, gente, eles somem, parece coelho em toca, né? Quando você... Parece, no inverno nos Estados Unidos, assim, os bichos ficam tudo intocados, né? Isso. E aí, quando começa a primavera, os bichinhos saem catando. É igualzinho política em época de eleição. Durante os anos, os 3 primeiros anos, os 3 anos após eles ganharem as eleições, eles somem da vida do eleitor. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém tem ideia de onde esse sujeito está. A gente tenta entrevista, não consegue nada disso, nada. Quando chega no ano eleitoral, gente, o que aparece de político parece pipoca, pá, o tempo todo ali na panela, pulando, sabe? E ontem, lá no lançamento dessa nova linha da BID de produtos aí de fotovoltaicos, placas, que inclusive vai ser muito bom, porque vai gerar emprego, vai trazer investimentos para Campinas. Gente, é tudo de bom essa produção, porque quando você vê uma empresa investindo, e é de energia limpa, exatamente, investindo, significa que nós estamos com esperança. Olha que bom, tem empresários ainda acreditando no Brasil. Mas eu não tinha como não falar dessa história dos políticos lá colocando... Vamos ser maldosinhas, né? Um pouquinho, a famosa pimentinha, né? Ela jeito, aí, né? A nossa pimenta, como é que chama? Malagueta? A Malagueta é a mais... É ardidinha, né? Bom, e também nós tivemos o prefeito de Jaguariúna, o Gustavo Reis, né? Que é o presidente do conselho aqui da região metropolitana de Campinas, que tentou muito viabilizar o nome dele para ser o vice do Rodrigo Garcia, na chapa do Rodrigo Garcia ao governo do estado, tendo que se contentar com um cargo de coordenador da campanha política do MDB, Zezé. Então, ele acabou tendo que se contentar com esse cargo, não vai ser, né, o candidato a ser vice, né, na chapa do Gustavo Garcia, do Rodrigo Garcia. E aí, eu nunca acreditei que ele iria conseguir. Você acreditou que o Gustavo Reis seria candidato a vice do Rodrigo Garcia? Não, e nem acredito que o Jonas vai pegar alguma coisa no Haddad. Do Haddad, você acha que não? Porque o Jonas também está tentando, aí trabalhando para ser o nome como candidato a vice-governador na chapa do Haddad, né? Agora, eu não sei, daqui a pouco nós vamos falar do Márcio França, né, Zezé? Mas eu preciso ter um acordo entre o Márcio França e o Haddad aí, né? Para o Jonas conseguir qualquer coisa, né? Mas eu acho que o Jonas vai ser candidato a deputado federal mesmo, Zezé. E com isso nós vamos para um intervalo, porque a Zezé de Lima tá em Marte, viu, gente? Eu tô aqui vendo olha, essa linguaruda não vai para intervalo não, porque eu vou xingar ela primeiro. Essa língua de trapo, na verdade, não sabe o que eu tô fazendo. Eu tô aqui falando com o Gustavo Gimenez para pegar, para ele entrar e falar com a gente. Que a gente assovia e chupa a cana. Claro que eu sei o que você tá fazendo, porque eu tô aqui também, gente, apresentando, lendo participação de ouvintes, tentando falar com o presidente. Eu estou tentando falar com o presidente da Rede Mário Gatti para ver se ele entra com a gente. Eu já mandei aqui uma mensagem, mas até agora nada, viu, gente? Então... Simbora, né? Vamos para o intervalo, tá bom? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama. E claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 20h30 da noite na Band TV. Faustão na Band.
Derby Campineiro 203. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números, tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, Vila Pinheiros. Confira ofertas sensacionais. Energético Tsunami, 2 litros, 4,49. Arroz Amélia, 5 quilos, 16,98. Feijão grão de campo, 1 quilo, 7,98. Molho de tomate Fugini, 300 gramas, 1,15. Ofertas válidas até dia 25 de abril. Iga Atacado também em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90. Promoção de abril. Na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia. Alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. impactoprimecampinas.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a batalha pelo controle da região de Donbass está em andamento e o resultado pode, inclusive, definir a invasão do presidente russo Vladimir Putin depois que suas forças sofreram fracassos dispendiosos em Kiev e no centro e no norte da Ucrânia. No leste da Ucrânia, as forças russas completaram o reagrupamento de tropas para lançar uma ofensiva para estabelecer o controle total sobre a região. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que suas forças precisam de armas rapidamente, contrariando as preocupações de autoridades dos Estados Unidos e da OTAN de que seus militares precisariam de treinamento significativo antes de receber armas avançadas de outros países. Separadamente, funcionários da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos disseram ter encontrado cerca de 5.000 ucranianos em março, incluindo 3.274 ao longo da fronteira americana, segundo dados da agência recém-divulgados. E o mandato de máscara do CDC, Centro de Controle de Doenças para Viajantes, não está mais em vigor em aviões e outros métodos de transporte público após a decisão de um juiz federal. A juíza distrital dos Estados Unidos, Kathleen Mizeli, disse que o mandato era ilegal porque excedia a autoridade do CDC e porque sua implementação violava a lei administrativa. O CDC ainda recomenda que as pessoas continuem usando máscaras em ambientes fechados de transporte público. Depois que o mandato foi derrubado, várias companhias aéreas aqui nos Estados Unidos anunciaram que as máscaras agora são opcionais em suas aeronaves, incluindo Delta, American Airlines, United Airlines, Southwest, Alaska e também JetBlue. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 34 da manhã desta quarta-feira, quarta-feira, dia 20 de abril, né? Gente, eu tô meio perdida aqui com o feriado, só pensando no feriado que eu não vou ter, mas que vocês terão.
Porque aqui não tem feriado, a gente estava brincando aqui que a gente só trabalha, né? Bom, e quem está conosco nesta segunda hora aqui do Bastidores do Poder é o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rogério Menezes, que veio aqui nos explicar a polêmica situação que está enfrentando aqui nas APAs. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Rose, Zezé de Lima, todos os ouvintes da Rádio Band. Bom, vamos lá. Nós começamos com a história de umas faixas que foram instaladas na região, nos distritos do Campo Grande e de Souzas, encaminhadas ao prefeito Dário Saad, pedindo a tua exoneração sob a acusação de que o senhor não estaria fazendo, enquanto secretário do Verde, a fiscalização adequada para preservar as áreas de preservação ambiental desses distritos e que estaria de interesse em relação à questão imobiliária. Depois que nós demos a matéria, nós demos uma outra matéria mostrando que havia aí uma certa presença de condomínios irregulares e loteamentos irregulares. Efetivamente, o que está acontecendo nas APAs de Campinas, secretário? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente abordar esse assunto, né? Nós temos trabalhado muito, Rose. Uhum. Nós temos, desde o início da gestão do Dário Saad, porque a gente percebeu no começo do ano passado que essa questão do parcelamento irregular de solo, principalmente na APA do Campo Grande, estava se intensificando. Então nós levamos isso ao prefeito, tanto que no começo de maio de 2021, foi feita já uma grande operação com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e todas as secretarias envolvidas. Isso se repetiu no segundo semestre. Nós terminamos o ano com 16 áreas, todas elas que foram identificadas, embargadas e multadas, tanto urbanisticamente pela Secretaria de Urbanismo quanto ambientalmente. E então a gente vem trabalhando intensamente. Muitas vezes esse processo, que é um processo criminal hoje que corre sob o comando aí da Delegacia Geral de Investigações e da Polícia Civil, né? Com Polícia Militar, com o GM participando da operação, isso vem correndo em sigilo. Uhum. Mas todas as informações, todos os embargos que foram feitos antes da virada do ano passado, antes de dezembro, são 16 embargos das 16 áreas identificadas como suspeitas de irregulares na APA do Campo Grande, foram enviadas toda a documentação para a polícia fazer a investigação criminal. Então, na esfera administrativa, nós atuamos fortemente. Estamos em dia com as nossas medidas. Secretário, com todas as dificuldades que existem no poder público em tempo de pandemia. Sim. Essas invasões cresceram muito nos últimos 2 anos. Nos anos 2020 e 2021, a gente vê por imagem de satélite o avanço disso. Então, tempos de pandemia, dificuldades do poder público, também na questão da fiscalização, a questão econômica envolvida, né? E a gente está falando não de invasões de interesse social, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de parcelamentos criminosos, irregulares do solo, proprietários que, em conjunto com terceiros ou não, estão fazendo parcelamento sem qualquer registro na prefeitura e lesando as pessoas ao comercializar áreas que estão completamente irregulares em área rural na APA do Campo Grande. Muitos desses empreendimentos já têm moradores, já têm construções de casa. O senhor disse que as fiscalizações começaram em 2021. Mas esses empreendimentos devem ter começado a terem esse parcelamento antes dessa data. A maioria não. Na maioria não. Isso que eu ia te perguntar. Porque o senhor já era secretário da pasta antes de 2021. Chegou para vocês, ou houve uma omissão do poder público em chegar essas denúncias antes dessa gestão? Porque eu conversei com o prefeito, falei, prefeito, o que está acontecendo na APAS? Ele falou, não, nós ficamos sabendo, a gente está trabalhando, entregamos toda a documentação para a polícia, está investigando. A minha pergunta foi antes ou depois do governo do Dário? No governo do Jonas, já tinha esse parcelamento, já tinha essas instalações desses condomínios e loteamentos clandestinos? Olha, no último ano do governo Jonas, do segundo governo Jonas, e no primeiro ano do governo Dário, nessa situação de pandemia. Tá. A gente observa as imagens de satélite mostra isso muito claramente, que houve um crescimento enorme
havia alguns processos de apuração em que as medidas administrativas estavam já tomadas. Então não houve omissão de forma nenhuma, muito pelo contrário. No ano passado, com a nova gestão, logo em maio foi feita essa operação, quer dizer, em fevereiro eu levei o relatório da situação para o prefeito Dário, ele determinou todo o rigor. Em maio nós fizemos a primeira operação policial, segundo semestre outra operação policial, mudamos a lei que já está em vigor de fiscalização para aumentar as penalidades. No final do ano de 2021 saiu a nova lei da fiscalização ambiental. Criamos em lei também o Conselho Gestor da APA do Campo Grande, que aliás eu aproveito para divulgar aqui, até dia 29 agora desse mês, está aberto o prazo para inscrição das entidades da sociedade civil a um conselho paritário. É um CONGEAPA do Campo Grande, serão 11 vagas para a sociedade civil e 11 vagas para o poder público municipal. Então nós estamos agindo fortemente. Evidentemente que não é fácil, porque você tem embargo, você tem descumprimento de embargo. Aí você recorre, você faz uma multa, há recurso, você tem que dar o prazo para analisar juridicamente a multa. Quando volta agora, já estão começando os primeiros casos, eu vou entrar com multa diária. Nós vamos entrar com multa de 20 a 25 mil por dia de descumprimento do embargo. Quando começa isso? Vai ser caso a caso, né? Os primeiros 3... protocolos que estão voltando dos recursos, esgotando os recursos todos jurídicos disponíveis para as pessoas, mesmo que estão fazendo coisas irregulares, têm o direito de ampla defesa, de recorrer, de apresentar seus argumentos. Nós já vamos começar nesses 3 primeiros casos, né? Posso até dizer aqui para falar quais esses 3 primeiros que estão à frente, que é o Montes Verdes, Montes Claros e o Montes Claros 1, né? Esses 3 primeiros casos, a gente vai agora com o indeferimento do recurso, que eu já tive a notícia. Nós vamos entrar com multas diárias de 20 a 25 mil. Cada caso pode ter uma variação por descumprimento do embargo. Esses 3 condomínios, Montes Claros e Claros 1, é tudo na APA do Campo Grande? Isso, o que a gente tem são 16 casos. Para resumir para vocês, são 21 protocolos. Na APA do Campo Grande, 16. Nossa. Na APA Campinas, 5. Dos 16 da APA do Campo Grande, a gente tem 9 casos na estrada Werner Rapig. A gente tem 5 casos na estrada Antônio Arten e 1 no Jardim Paviotti e 1 no Jardim Amanda. Então esses são os 16 casos que estão em apuração. 3 desses estão em uma apuração já bem avançada com a investigação policial. Lógico que são medidas administrativas que correm em paralelo com as medidas judiciais. Então não há nenhuma omissão e é lógico que a gente vai respeitar, porque a gente tem que respeitar, a gente está numa democracia, as pessoas têm direito de ter a compreensão equivocada, às vezes até por falta de informação. Ai, Deus, né? É duro ter que pensar isso, né? Porque não, eu acho que não mesmo, é sacanagem pura e dura para poder ganhar dinheiro. Não os criminosos, eu estou falando das pessoas colocaram as faixas contra ele. Como omissão, isso, uma coisa que não é omissão, que não há omissão. Isso que eu ia nenhuma, dizer, secretário. A gente tem as faixas colocadas, a gente tem lotes provavelmente sendo vendidos, pessoas sendo lesadas e muito lesadas, imóveis já construídos. Que história é essa de segredo de justiça? Por que não se bota a boca no trombone para que as pessoas não sejam mais lesadas ainda e a população toda da APA ajude a tomar conta da APA? E até porque, secretária, a informação que nós tivemos é de que tem, inclusive, agente público envolvido, vereador de Campinas envolvido e até o PCC envolvido com interesse nessas áreas. O segredo de justiça não é determinado pela prefeitura. Eu sei. Então, a investigação, a legislação brasileira determina isso, acho que até para favorecer as condições para apuração, para investigar, para que não haja interferências, eu acredito que seja por isso. Eu acho que... Mas não discordo da sua visão. Para a gente, toda a informação da prefeitura, nós copiamos e mandamos para as investigações. Então, o senhor disse que parte desses empreendimentos já estão com os embargos lá, né, fechado, com placa sinalizado. Por que não estão todos já? Porque, Rose, você tem de dezembro para cá,
a gente conseguiu fazer 9. Né? Então, o urbanismo junto com a programação deles, o urbanismo junto com a guarda GM, eles fazem o trabalho de campo. Então. Mas os embargos, eles avalem a partir do momento que eles estão publicados. Então, se as pessoas a fixação ali no território é para garantir o direito das pessoas de eventualmente recorrerem. Mas qual que é o prazo que fica entre o embargo e essa multa diária que o senhor está falando? Que o senhor falou que tem um prazo, né? Você tem, na verdade, esses meses entre os embargos no Diário Oficial e a sinalização dos embargos, eles vão acontecendo à medida que os processos vão sendo, entrando na programação da fiscalização do urbanismo junto com a Guarda Municipal. Existe uma série de demandas. A fiscalização, o número de fiscais não é então, mas a gente tinha que saber priorizar, assim, porque eu vejo essa prática na minha lista de prioridades, essa daí estaria lá em cima, porque expôs a prefeitura, expôs o senhor de uma forma bastante agressiva, na minha opinião, assim, foi um ato de exposição que eu não gostaria de ter visto. Quem viu as faixas muito provavelmente não está ouvindo esse programa. E ao mesmo tempo, aqueles condomínios e esses loteamentos que não estão sinalizados, os caras continuam vendendo. Porque eles não estão presos, não tem nada. Então, a população, mais gente caindo no conto do vigário. Eles estão, na verdade, todos notificados judicialmente e administrativamente, né? Eles continuam vendendo, tudo que chega para a gente de informação e tudo que se constata pela fiscalização, estão instruindo mais provas contra essas pessoas e não há uma falta de prioridade, pelo contrário. Está tendo prioridade, mas os processos eles têm o seu trâmite, têm os seus prazos. Antes de você afixar, você precisa aguardar prazo de recurso. Então a gente vem fazendo os trâmites de forma correta, formais, para que não haja depois a situação de ser derrubado judicialmente, de ser postergado. Não é possível que a justiça faria isso. Então, a gente precisa tomar todo o cuidado administrativo para seguir os prazos, para seguir os passos, e nós estamos fazendo isso. Agora, tanto que os primeiros casos, desde dezembro, os primeiros casos agora começam a ir para multa diária. Então, a gente está tomando todos os cuidados administrativos para fazer isso bem feito. Não há preocupação, Rose e Zezé, isso é da atividade pública. Quem não está acostumado com a crítica, ou mesmo quando infundada, não pode ser agente público. Então, nós não temos preocupação nenhuma. Pode colocar a faixa, o tempo vai dizer o real interesse. Porque nós estamos mexendo também com interesses de pessoas que achavam que apostar na inércia do poder público para ganhar muito dinheiro, né, para parcelar o solo indevidamente em áreas rurais da APA de Campinas, uma unidade de conservação criada em lei em 2012. Então, aí a minha próxima pergunta, né, é em relação a quem comprou esses lotes. Bom, perdeu, né? Olha, e a outra pergunta também. Certamente a prefeitura fez um levantamento de quem são essas pessoas, a quem pertencem essas áreas. São pessoas que têm condição de bancar a multa, que têm patrimônio para isso? Porque se for um João Ninguém ou um bandido do PCC, pode multar o quanto quiser. Ele não vai estar nem aí. Não dá para fazer um comentário geral sobre isso, porque são 16 áreas, né? E aqui eu não posso falar, as situações são diferentes. Pode ter casos, como você falou, e tem casos que sim, né? Então tem situações diferentes, não é um proprietário só, são vários proprietários, né? Então está sendo investigado. Evidentemente que as pessoas, o que a gente orienta? Em hipótese alguma, na APA do Campo Grande, em áreas rurais, se adquira um terreno, que tem muitos lá ainda sendo, né, querendo ainda parcelar recentes, né? As pessoas às vezes caem nisso. Adquire um terreno
que é completamente irregular e vendido por preços abaixo do mercado. Então, não tem segredo. Você vai comprar uma área apostando na inércia do... lá na frente vai regularizar. Em área rural, de área de proteção ambiental, não é passível regularização fundiária. Agora... Não existe isso. Então, lá na frente vai sair uma decisão judicial e vai causar prejuízos às pessoas que estão se envolvendo nisso. Então, agora, a gente alerta para quanto mais lento, mais cresce, mais dificulta depois esvaziar essas áreas. Mas em relação a APA Campinas. A APA Campinas, ela envolve Joaquim Egídio e Souza? Sim, a APA Campinas é 30% do nosso território. A APA do Campo Grande é 1%, para vocês terem o tamanho da dimensão. Nossa, então é muito mais grave, porque se a APA do Campo Grande é 1% do nosso território e nós temos 16 embargos, significa que a APA Campinas está sendo invadida por criminosos. Muito grave. É isso. Você tem razão. É isso. Nós temos 10% do território, cerca de 10 a... Eu estava calculando ontem lá com os perímetros, de 10 a 12% do território da APA Campo Grande com essas invasões. Com quantos esse crescimento, secretário, o senhor falou? De 10 a 12% desse 1% do território, 10 a 12% da APA, dos limites da APA do Campo Grande. Na APA Campinas, nós temos 5 protocolos e de um porte muito menor. E a gente observa também outro perfil de parcelamento. A gente tem parcelamentos que a hora que você faz o embargo, para-se as obras, você percebe que às vezes, muitas vezes é desinformação ou até má fé, mas não tem um componente que vocês colocaram aqui de crime organizado, de uma situação orquestrada. De crime mesmo, crime organizado crime, ali. Continua sendo crime. Isso, então, na APA de Campinas a gente tem 5 protocolos, mas é muito menor, o percentual é mínimo, porque a APA representa um território muito grande, né? Então são duas situações bem distintas. A APA de Campo Grande realmente é uma emergência. Nós temos que enfrentar, vai ser o principal assunto do nosso governo, desse governo, é isso. Isso é recente. A gente vê as imagens de satélite e mostra para vocês o crescimento disso nos últimos anos. Eu estou assombrada com isso também. E temendo pela APA. Porque quando você... A gente tem histórias em São Paulo, na Billings, assim, de áreas que foram tomadas e nunca mais devolvidas. E é coisa recente, é coisa de crime organizado, lugares onde o Estado não entra. Eu não sei se vocês... Eu temo que isso aconteça aqui. Zezé, eu não sei se vocês acompanharam o vereador Natalini, do Partido Verde, lá em São Paulo. Agora não é mais vereador, é ex-vereador. Ele fez um dossiê do crime organizado, do PCC, com parcelamentos de solo, na região metropolitana de São Paulo. E ele mostrou também a mesma tendência. Ele falou, nos últimos 3 anos, se encerrou o mandato dele, né? Nos últimos 3, 4 anos, eles observaram que o PCC e o crime organizado, diversificando seus negócios, vamos dizer assim, foram para cima das áreas de preservação permanente. Secretário, nós podemos dizer que Campinas está passando por isso? Nós podemos dizer que nós temos um fenômeno similar, né, semelhante a esse, numa escala bem menor, como é tudo de São Paulo, quando compara São Paulo com Campinas. São 10 vezes mais. Exatamente. Né? Mas dá para a gente dizer que o crime organizado já colocou os olhos e está participando dessa história do Campo Grande. Nós temos que aguardar a investigação criminal, que realmente, né, vocês falaram até de agentes envolvidos, enfim, isso. Mas isso é uma informação que eu não tenho. Né? Porque é a delegacia que está conduzindo isso, os envolvidos. O que nós fizemos? Nós somos toda a prefeitura, todos os órgãos... Não é uma ação da Secretaria do Verde. Secretaria do Verde, Urbanismo, Guarda Municipal, Secretaria de Justiça, todo mundo junto, Secretaria de Habitação, todo mundo junto foi com a polícia e fizemos as 2 operações de 2021, as 2 mega operações. E todo esse material está de poder da... Deixa só, gente, só um pouquinho, Zezé. Nós estamos entrevistando o secretário do Verde e
do Meio Ambiente de Campinas, Rogério Menezes, que está falando conosco sobre essa ocupação irregular nas APAs aqui do Campo Grande e de Campinas. Eu vou passar para você, depois você me passa de volta para eu falar, porque tem perguntas dos ouvintes. Porque você fica falando muito. Eu não, você não está falando mais que eu, secretário, você viu? Nem estou fazendo pergunta. Vou gravar. Ô, secretário. Não brigue, meninas. Não, o que eu ia... Não, até esqueci. Então, posso fazer uma pergunta do ouvinte? Pode. Enquanto você vai lembrando aí. O Adarlion Campos Ferreira, secretário, ele está dizendo assim... será que eu gostaria de saber do entrevistado se não seria possível dar nome aos bois, até mesmo porque como essas áreas estão sendo vendidas, poderia ter um alerta para a população e que quando a prefeitura não vem e não nos conta que está tendo embargos de áreas isso que eu falei. E esse tipo de comércio ilegal, muita gente pode estar sendo ludibriada. Obviamente, eu até entendi que o secretário falou a terra está com preço menor, você precisa desconfiar que tem alguma coisa que não está certa. Mas muita gente... É obrigação dele desconfiar, né? Ele tem que ser avisado. Então vamos dar nome aos bois, os bois que têm nome, porque tem alguns condomínios, entre aspas, que não têm denominação. Então nós temos 9 casos na estrada Werner Habig, 5 casos na estrada Antônio Arten. Estão falando todos lá daquela localidade Terra Preta e do Campo Grande em geral. Um no Jardim Paviotti e no Jardim Amanda. Condomínios, entre aspas, porque não existem condomínios. Se comportam como se estivesse formando condomínios, mas não tem registro nenhum na prefeitura e são completamente irregulares. Então, assim, tem obras lá de asfaltamento, luz, água, tem? Tem obras, tem desvio de curso d'água, derrubada de Mata Atlântica, ruas, vias públicas sendo abertas, sem iluminação, muitas vezes sem água, porque são áreas irregulares e não consegue fazer isso. Mas sai o arruamento, sai abrindo sem nenhuma aprovação técnica por parte da prefeitura. Os exemplos do que a gente tem nome, tá? Que alguns não tem, eu vou poder dizer, um condomínio, abre aspas, um condomínio. Mas Sítio do Lago, Pantanal 2, Monte Verde, Montes Claros 1 e Montes Claros, Fazenda Santa Margarida, Panorama 2, Espaço Feliz, ironicamente, Santo André, entre outros, que não tem denominação conhecida. Santa Margarida, isso daí é no Campo Grande. Todos dentro de áreas rurais, dentro dos limites da área de proteção ambiental do Campo Grande. A minha pergunta, eu lembrei, se não esqueça, secretário, a cabeça não anda funcionando mais. Quando houve essas investidas, essas 2 investidas no ano passado, que foi feita essa operação, houve algum tipo de resistência? Havia alguém nesses condomínios? Como é que foram esses 2 momentos? No primeiro, pelo efeito surpresa, né? Na primeira operação, a de maio do ano passado, pegou todo mundo. Foi com o dedinho lá na delegacia, foram identificadas as pessoas que estavam nos estandes de venda, né? Tinha até outdoor com estande de venda, então as pessoas todas foram parar na delegacia. E também, inclusive, um dos proprietários de 3 dessas 16 áreas. Um deles também estava junto no processo, foi também molhar o dedo lá na delegacia. Então, não houve violência, não houve uma resistência à ação policial, até porque estávamos fortemente acompanhados aí pela Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal. E os outros em minoria, né? E teve um efeito de surpresa. Na segunda operação, do segundo semestre do ano passado, a gente observou que as pessoas se evadiram do local, né? Então, eu acho que a gente acredita, conforme vai chegando as pessoas, eles identificam veículos da prefeitura, guarda, que a operação vai chamando a atenção, as pessoas se aproximando. Então, a gente encontrou, na segunda operação, poucas pessoas no local, né? E não encontrou a mesma quantidade de agentes ali participando dessas operações. Foram feitas também, o urbanismo foi para cima de algumas
imobiliárias, entre aspas, aí, que estavam vendendo dessas áreas clandestinas. Então, isso também foi notificado. Agora, secretário, a minha pergunta é, depois que vocês embargaram as obras, que vocês notificaram esses proprietários, esses condomínios e esses loteamentos continuaram tendo movimentação de venda dos lotes e até de arruamento e de construção de casa, ou as pessoas pararam e obedeceram, entenderam que vocês estavam ali de olho e que poderia ter um problema maior, ou eles desrespeitaram total? Tem os dois casos. Nos 16, como são vários proprietários diferentes, né? Tem os dois casos. Eu diria que pelo menos metade das áreas desrespeitaram o embargo e seguiram fazendo ações. Meu Deus! Na outra metade, a gente percebe que pisou-se no freio. Pelo menos novas construções ou novas, que a coisa ficou meio mais congelada. A hora que a gente olha na imagem de satélite, a gente vê que tem dois comportamentos. Mas tem uma parte das áreas... Eles não estão nem aí. Que segue o trabalho. Agora, secretário, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente vai ter aí a polícia, eu conversei com a polícia semana passada, eles estão investigando, mas o que acontece com essa... Tem como chegar lá, tirar, derrubar tudo, e a recuperação, porque o senhor falou que teve desvio de curso d'água, desmatamento irregular. Essa perda ambiental já está colocada, né? E como que nós vamos reaver essa APA para o município, para o Estado? Pela legislação ambiental, Rose, toda a responsabilização ambiental, a reparação de danos, nem sempre são possíveis reparar todos os danos, porque eles são de grande monta, a gente vai para cima dos proprietários das áreas. Então, serão recuperações aí milionárias, serão... cobradas aí judicialmente para cima dos proprietários das áreas, né? Com a corresponsabilidade, na hora que chegar no judiciário, das pessoas que compraram as áreas, que estão morando. Coitado. Né? E evidentemente que a responsabilidade é diferenciada. O maior responsável são os responsáveis os irresponsáveis que parcelaram criminosamente ao território e os donos das áreas envolvidas. Secretário, o senhor pode ficar mais um pouquinho com a gente? Podemos. Então a gente vai para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Tem algumas perguntas. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa, mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai a Porto Alegre encarar o Grêmio, às 16h30 na Arena do Grêmio. Grêmio e Guarani, jogo da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu... Enxovais de bebê das ouvintes que acreditavam que o bebê fosse de verdade. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol!
Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar o extrato com valores e as datas de pagamento do 13º salário. O procedimento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, e pelo site gov.br/Meu INSS. A maioria dos aposentados e pensionistas receberá 50% do 13º salário na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente. O Ministério do Trabalho esclarece que os segurados que receberem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor do 13º, calculada de acordo com a duração do benefício. Por lei, os segurados que recebem benefícios assistenciais, como o Auxílio Brasil, não têm direito ao 13º salário. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h06 nesta quarta-feira, dia 20 de abril. E quem está conosco agora é o Gustavo Gimenez, que tem informações sobre a confusão no Hospital Mário Gatti entre paciente, parente de paciente e um segurança da unidade. Nos conta, Gustavo. Exatamente. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, um paciente, como você bem disse, acompanhado do parente e também um segurança, né? Então, foi um trio aí envolvido, para a gente ter uma noção, né? A gente até conversou com o seu Severino Lopes da Silva, ele está com câncer diagnosticado há 6 meses, esteve pela manhã, né? Só para o pessoal entender, na manhã de ontem, no Ouro Verde, fez uma tomografia. Só que assim que ele chegou em casa, ele recebeu uma ligação, e essa ligação dizia que ele precisava comparecer com urgência no Mário Gatti. Evidentemente, uma pessoa que tem câncer, acabou de fazer um exame, vai assustado. Ele chegou lá, de acordo com o relato dele, por volta de 1h da tarde. E ficou esperando. Ele conversou com as pessoas e falou assim, olha, me ligaram, falaram para eu comparecer aqui com urgência. Só que ninguém chegou lá, ele não foi atendido. Bem, passaram aí 9 horas até que ele foi novamente fazer um questionamento. E nesse questionamento, então, de acordo com ele e com pessoas que estavam por lá, testemunhas, portanto, teria havido uma confusão entre ele e o segurança. Um desentendimento ali que levou até agressões. Na tentativa de acabar com a briga, o filho dele foi lá intervir. E aí ele também acabou levando uma gravata do segurança e foi para o chão junto com o segurança. Aliás, as imagens que nós recebemos começam aí, né? No momento em que os dois estão no chão, o filho e o segurança, o pai desesperado tentando intervir, e a gente já sabe, né, Rose e Zezé, a briga que fica, né? A confusão que fica no hospital todo, tá lotado, né? O hospital, exato. Todo mundo... Aí foi uma confusão enorme, todo mundo desesperado, e claro, a partir daí a Guarda Municipal foi acionada, esteve no local, ouviu as partes, mas ninguém foi encaminhado para o plantão policial. Agora, a Rede Mário Gatti mandou uma nota para a gente e disse o seguinte, que está analisando o ocorrido, analisando as imagens, vai se pronunciar, então, depois de uma avaliação, tanto jurídica quanto administrativa. A Rede Mário Gatti também disse o seguinte, que ainda os casos mais graves são priorizados no hospital, como a gente já sabe, né? Tem aquela classificação de risco. E naquele momento as equipes estavam completas e o número de pacientes de maior complexidade era grande. Então, claro, a gente vai seguir acompanhando e entender esse cenário que é difícil, né? Eu até comentei aqui no Bora São Paulo que
tudo que a gente não quer no hospital é ter uma cena dessa, né? Ninguém tá bem Mas pra ir no sabe o hospital, que eu né? acho que isso configura e materializa? O desespero da pessoa, porque você recebe, como o Gustavo colocou, venha com urgência. Você vai entender que se o hospital está chamando com urgência, você vai ser recebido, porque foi uma ação do próprio hospital. E é o desespero de você chegar e você não ter acesso ao serviço público de qualidade. É isso. De qualquer forma, o segurança é um despreparado, né, gente? É um despreparado. Eu acho que está aí o grande problema, assim. Quem vai trabalhar num lugar... Não pode ser qualquer um. A empresa terceirizada que fornece essa mão de obra para a prefeitura, ela tem que saber quem vai colocar para trabalhar no Mário Gatti, pô. Porque ali vai ser um lugar de confronto, um lugar de nervosismo, um lugar que as pessoas estão com a paciência curta porque estão com dores. Não é tomar conta do passo. Não. Ficar lá no passo andando, sabe? Vendo se tem algum arruaceiro, algum pichador. É diferente. Então, eu acho que tem que ser exigido isso, sei lá. Gustavo, muito obrigada. Quando você tiver informações do desenrolar, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Nada. Nada. Infelizmente. Muito obrigada, viu, Gustavo? Bom dia a todos. Bom, gente, nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o secretário do Verde e da Desenvolvimento Urbano, de Meio Ambiente aqui de Campinas, Rogério Menezes. Secretário, eu tenho algumas perguntas aqui para o senhor em relação a essa questão sobre os loteamentos clandestinos. Deixa eu ver aqui. O Wagner está dizendo o seguinte... sobre os loteamentos clandestinos, eu sou capaz de apostar a minha vida com vocês. Isso vai continuar e um dia virá o mesmo poder público e dará título de posse aos moradores sob o pretexto de que o povo precisa ser assistido. Um detalhe, mesmo ocupando o que não é deles. Aqui é o Brasil. O senhor acha que vai poder acontecer isso, secretário? Eu acho que não. Nesse caso, nós estamos falando de um parcelamento clandestino dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. A jurisprudência, hoje na justiça brasileira, é que todos esses casos de processo que eu acompanhei terminaram em decisões judiciais fortes. Não terminaram em termos de ajustamento de conduta, não terminaram em regularização. A retirada mesmo. A gente tem casos aí, vários casos. Eu poderia citar, por exemplo, o Lago Paranoá, lá em Brasília, em que mansões foram removidas, retiradas, por conta de uma ação civil pública que questionou a construção em APPs. Lanchas de ricos lá, uma coisa inédita na justiça brasileira. E tem outros casos de unidade de conservação que terminaram em decisões judiciais fortes. Então, o que eu tenho dito para as pessoas é que isso é muito diferente de uma ocupação por questão social que acaba acontecendo. E que acaba acontecendo é muito diferente de um parcelamento criminoso de terras numa área de proteção ambiental. Não é possível a legislação assinar termo de ajustamento de conduta, regularizar, fazer... E seria crime de improbidade, de ato de improbidade do gestor público, né? Porque se ele tiver se não tomar as providências, né? Sim. Mas mesmo se depois passar um título para esse regularizando, não tem como regularizar, gente. Não tem. Gente, se tem uma coisa hoje que o mundo está prestando atenção, é nas questões ambientais, com todos os impactos aí que a gente vem percebendo, sendo alertado para eles. Quer dizer, só falta, não é possível. Nas duas áreas de APA de Campinas, 31% do território da cidade, estão 60% das nossas nascentes. Tem a dó. 60% das nossas nascentes estão nessas duas áreas. Nossa. Então, são áreas que não claro, foram criadas como unidade de conservação, porque no diagnóstico ambiental do município elas foram consideradas as mais importantes. Meu Deus. Então, eu queria chamar a atenção para a criação do CONGEAPA Campo Grande. Eu acho que nesse cenário de crise que nós estamos, vai ser uma ferramenta muito interessante para a sociedade poder acompanhar, para a gente poder prestar conta do andamento desse processo. E nós estamos com o edital aberto, a partir da criação da Lei 16.185 de 2021, promulgada pelo prefeito Dário Saad,
Até 29 de abril é possível, e a gente só tem 5 inscrições até o momento. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, 11 secretário. entidades da sociedade civil se inscreverem. Até 11 vagas. Pode se inscrever mais. Digo-lhe, houve uma época que a questão da segurança pública em Campinas era dramática, e o senhor não estava aqui nessa época, que foi depois que o Toninho morreu, antes do Toninho morrer, culminou com a morte do Toninho, e depois ainda avançou mais vários anos uma situação horrorosa. Lembra, Rose? Consegues foram criados nessa época, mas Cambuí, num monte de lugar. Aonde não conseguia criar, consegue. Ouro Verde e Campo Grande. Porque o crime organizado não deixava, as pessoas tinham medo de participar. Nunca foram criados. E isso que o senhor está falando em relação ao conselho lá do Campo Grande, me lembra essa história. Pode ser. Você pode ter razão. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser fácil. Eu acho até que, São 11 no caso, entidades. o órgão gestor da APA é a Secretaria do Verde. Possivelmente, nesse cenário de crise, eu não vou poder indicar nenhum técnico. Eu vou ter que, eu como secretário, presidir a implantação do Conselho da APA aí para entre julho e agosto. Dá cara para bater o senhor. Então, colete à prova de bala, acompanhamento aí da polícia, proteção antecipada pedido da polícia, né? É uma coisa. Bom, a Cris Mota, secretária, está perguntando por que se demora tanto para iniciar pontes ou túneis para a passagem de fauna em Campinas em diversas rodovias onde o número de atropelamentos é significativo. E ela diz que o perímetro urbano tem sido sucessivamente ampliado sem deixar a cidade com áreas verdes que implicam na piora da qualidade de vida. E ela também pergunta por que não se constrói, porque o poder público não tem visão de passagens de fauna para os animais arborícolas e os terrestres. Tá certo. Passagens de fauna. As primeiras feitas pelo poder público na história de Campinas foram entregues agora no governo Dário. Os 3 primeiros, financiados pelo ICLEI, na estrada lá de Barão Geraldo e na estrada de Souza para Joaquim Egídio. As primeiras 3 passagens de fauna. Historicamente, todas as novas aprovações, até de viários municipais, eles têm exigido passagens de fauna. Quando fez a expansão da Mackenzie lá, a gente exigiu 5 passagens de fauna. As novas aprovações exigem passagem de fauna. É que tem um passivo de décadas de estradas que cruzaram a região e não tem passagem de fauna. Então aí é uma situação de cobrar, a gente tem cobrado as rodovias, fizemos um ofício para as concessionárias aí, temos perguntado cadê o cronograma, mas o órgão regulador não somos nós não podemos multar as rodovias, as concessionárias. Então nós vamos depender de que eles resolvam um passivo que foi implantado. Não tem nem passarela. Não tem passarela. Agora, secretária, ela está dizendo que a passagem que foi instalada ali em Barão Geraldo, para os animais arborícolas, é de metal. E ela pergunta se não aquecem e acaba barrando o trânsito desses animais pequenos e que se não poderia ter um revestimento ou plantio de trepadeiras para garantir... O revestimento é de madeira. Ela tem a armação metálica e todo o piso da travessia ela é feita primeiro com cordas que ligam a passagem às árvores adjacentes, cordas dos 2 lados, e o animal escala ali, ele vai caminhar na madeira, sem problema de temperatura, com conforto térmico total. A gente vai terminar, mas a gente tem aqui um ouvinte dizendo, Marcelo dizendo, que para avisar o secretário do Verde que a invasão imobiliária no Campo Grande já faz mais de 10 anos e que a casa caiu depois que colocaram as faixas, porque até então o negócio estava solto. Não é verdade. Eu tenho imagem de satélite que mostra que nos últimos 2 anos você teve um crescimento enorme dessas invasões, desses parcelamentos. E a faixa crítica, ela veio depois do trabalho, por isso que a gente fica muito tranquilo. Se não tivesse trabalho, estava exposto. Como tem trabalho, o trabalho é muito anterior às faixas e à crítica, então a gente dorme totalmente tranquilo que nós estamos fazendo mais até do que a nossa parte. Tá certo. Tristes do que está acontecendo com a APA do Campo Grande. Tristes, né?
Especulação imobiliária, nas duas APAs, não mudou perímetro. Falou-se aí de ampliação de perímetro, não mudou perímetro. Nós não estamos falando de projetos aprovados na prefeitura, nós estamos falando de aumento de limite de área urbana e rural. Nós estamos falando de parcelamentos criminosos na área da APA do Campo Grande, principalmente. Tá certo. Secretário, eu quero agradecer a tua presença aqui e pedir para o senhor, se sempre que tiver algum movimento que o senhor puder nos informar, para que a gente possa informar a população, porque é uma situação muito grave que está acontecendo ali na APA do Campo Grande, e eu acho que quando chega a informação, quem estava querendo comprar não vai comprar, porque se você não tiver o comprador, você não tem como ter atividade criminosa. Então, se o senhor puder nos auxiliar passando as informações para a gente, seria bem importante para Campinas. Vocês é que nos auxiliam a abrir um espaço desse para a gente falar com toda clareza sobre o que está acontecendo. Inclusive, a gente listou aqui os nomes, né, de empreendimentos clandestinos, e tenho certeza que a sociedade, junto com a imprensa, com o poder público, cada um fazendo a sua parte, a polícia investigando e punindo, nós vamos conseguir enfrentar essas questões. Tá certo, muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e você não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira, o Guarani vai a Porto Alegre encarar o Grêmio. Às 16h30 na Arena do Grêmio. Grêmio e Guarani. Jogo da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas. Em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Derby Campineiro 203. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números, tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. impactoprimecampinas.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu, pensou impacto. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11h23 e nós estamos na reta final aqui do nosso programa Bastidores do Poder. Olha,
O Wagner, Zezé, ele tem 2 comentários ainda. Ele está dizendo que será mesmo que a tal doleira é uma debochada ou o próprio país é um deboche por si só? Podem anotar, a tal mulher foi presa na Europa e trazida para o Brasil. Questão de dias, essa mulher vai estar na rua. Sai e pela porta da frente. Quer deboche maior que esse? Aqui quem tem poder e dinheiro manda, inclusive na justiça. Sobre o tal vereador, gente, depois que inventaram as câmeras de celulares, todo mundo se acha no direito de fazer a sua gracinha. Lembra o que eu disse alguns dias atrás? Aqui quem grita mais alto leva. Mas pegou de vereador. E aí, ele fala também agora sobre os terrenos, né? Fica imaginando como deve estar o jurista que deu assessoria aos proprietários sobre a venda, pois numa ação dessa, o proprietário não pode se meter a fazer a torta e a direito sem consultar um advogado. Não, imagina, Edvalmir, você acha que eles vão consultar advogado, Edvalmir? Crime, uma coisa criminosa. Eles contam com a inércia do poder público mesmo, sempre, e falam assim, a hora que vier já está tudo pronto, quero ver o que eles vão fazer. É isso que eles falam. O Digão Selim, ele falou, cheguei agora e não sei se vocês abordaram a situação que vem ocorrendo no Jardim Bassoli. E ele, Digão, o secretário já foi embora, mas eu posso fazer essa pergunta. Ele fala, gostaria de saber quantos filiados do PV têm cargo técnico dentro da secretaria comandada pelo Rogério. Eu posso ver com a Moara, que é a assessora dele, e fazer essa pergunta. Sobre o Bassoli, Zezé, que informação que você tem? Bom, a gente tem a informação... Olha, não temos o outro lado da polícia ainda, mas temos a informação de que desde sábado, em função de a polícia tem ido ao bairro e os moradores estão se sentindo ameaçados, né? E essa batida constante, diária, é porque um policial teria sido baleado ou tentaram balear um policial e a polícia acredita que esse bandido aí more lá no Bassoli e vai lá porque quer saber onde é que o cara tá. E a população está meio apavorada, essa que é a história do Bassoli. Vejam, hoje a Duda Carnieto está correndo atrás dessa informação, está aguardando a nota da Polícia Militar, mas isso daí me lembra um negócio, Rose, que é o Márcio França ter dito lá na campanha dele, né, em um momento aí em que ele... Não campanha, que ele ainda é pré-candidato, né? Mas assim como o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, que se eles forem eleitos, eles vão acabar com o uso de câmeras por policiais militares. Sendo que essas câmeras, elas reduziram drasticamente o número de registros de violência policial, de pessoas mortas em confrontos e tudo mais. Segundo o Bolsonaro, o Tarcísio e o Márcio França, as câmeras tiram a privacidade dos policiais. Olha, Rose, entre nós, né? Eu achei um desserviço do Márcio França. Se tiver uma câmera, um cara desse, ele entra assim no Bassoli? Não vai entrar. Eu achei assim essa fala do Márcio França querendo pegar votos com a corporação mas eu achei um desserviço, porque inclusive desde quando se começou a usar as câmeras, o número de agressões praticadas pela polícia em relação à população diminuiu muito. Zezé, o Hospital Mário Gatti refez a nota em relação a essa confusão ontem na unidade de saúde, está dizendo que a rede Mário Gatti informa que registrará boletim de ocorrência contra o acompanhante do paciente por agressão a um segurança da unidade na noite de ontem. Imagens do sistema de segurança mostram o agente sendo agredido por chutes e socos. A rede manifesta repúdio à agressão sofrida pelo colaborador, que cumpre a missão de auxiliar na segurança de seus funcionários e profissionais da rede pública de saúde. Ou seja, eles estão entendendo que a agressão partiu por parte do paciente. Bom. Enfim, mas gente, não tem tempo. Tem mais gente aqui, ouvintes, mas não vai dar tempo de ler para vocês, ler todas as participações. Mandem amanhã novamente e a gente
coloca para você, a gente promete. Nós prometemos que amanhã nós vamos ler todas, tá bom, gente? Isso. Até amanhã. Tchau para vocês. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo.